Hoje nós estamos iniciando a nossa série de mensagens sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E eu confesso que estou muito feliz de poder compartilhar esse conteúdo com a igreja. Já tem um tempo já que eu tenho essa expectativa de poder ler Apocalipse, ou pelo menos aquilo que vamos ler, o que está proposto para nós estas próximas semanas. Nós não vamos ler todo o Apocalipse, mas vamos ler uma parte importante do Apocalipse. Então, hoje, a nossa primeira reflexão, de 9 reflexões que faremos sobre o capítulo 1, 2 e 3 do Apocalipse. Então, peço que você fique de pé comigo nesta noite, pegue a sua Bíblia, sentou um pouquinho aí, pega a sua Bíblia e vamos até Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 a versículo 8. E vamos olhar versículo após versículo, e hoje nós temos o compromisso de nós refletirmos no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8, e que Deus nos ajude até o final dessa reflexão. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao versículo 8, vai dizer assim a palavra de Deus. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou ao seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Versículo 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Aí vem agora versículo 4, a saudação de João a essas igrejas. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio de seu sangue, versículo 6, e nos constituiu reino e sacerdotes, para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Versículo 8. Aí o versículo 7 diz, e assim será, amém. Versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso, e quem pode dizer amém. A minha expectativa com essas reflexões, nessa parte do Apocalipse, é fazer você entender um pouco, não só o que é o Apocalipse, mas fazer você entender um pouco o significado dessas cartas às igrejas do Apocalipse para nós, igrejas do século 21. Essas igrejas, o qual João escreveu pela parte de Deus, não mais existe. Hoje são ruínas, mas nós estamos aqui hoje reunidos. E também estamos reunidos no nome daquele que é o todo-poderoso Deus, Jesus Cristo, que está vivo. E hoje o nosso tema, que vamos tratar do versículo 1 ao versículo 8, é esse que está aí. O nosso tema é a revelação de Jesus. Diga comigo assim, a revelação de Jesus. Diga para o seu vizinho, a revelação de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Vamos orar? Bom Deus, Tu és bom, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Tu és, Senhor, exaltado entre as nações. Deus, conduze-nos mais uma vez esta noite pela Tua palavra. Deus, alegra o nosso coração, esclarece a nossa mente, renova o nosso entendimento, nos dá fé para crer, ó Deus, na Tua palavra nesta noite. E conduz, Pai, não só o conteúdo desta noite, ó Pai, mas das demais reflexões, para que possamos juntos, como igreja, em um só entendimento, assim como há só um só Espírito, possamos como igreja, não só aprender, mas viver e praticar a Tua palavra. Obrigado por cada visitante, obrigado por cada família, cada pai, cada mãe, cada filho, cada servo Teu. Assim te exaltamos, ó Pai, obrigado, no nome de Jesus Cristo, e todos digam amém. Toma o seu lugar, Deus te abençoe. A revelação de Jesus é o tema proposto para nós nesta noite, para nós entendermos já os primeiros 8 versículos do livro das Revelações, Apocalipse. E eu convidei você que apesar de nós termos 7 cartas e 7 igrejas, nós não teríamos 7 reflexões, mas 9 reflexões. Por quê? Hoje é uma reflexão que eu preciso fazer uma introdução para você. E hoje
eu quero falar sobre coisas fundamentais para o seu entendimento do que vamos falar em diante. Mas eu quero começar perguntando a você se você se lembra um dia, por exemplo, que você se queimou. Alguém já se queimou? Levante a mão. Pastor, já me queimei um dia. Já queimou? Eu falava pela manhã, no primeiro grupo pela manhã, que estava aqui antes de você, não sei se alguém voltou à noite, mas tem queimaduras, sabe, que são queimaduras quase que naturais. Ou quem nunca teve aquela queimadura na panturrilha, a famosa batata da perna, aquela queimadura de cano de descarga de moto, quando você está no carona e não sabe se é carona. E você vai sair da moto, você vai subir na moto, você queima a sua perna. Não levante a mão quem tem esse tipo de cicatriz ou queimadura. Eu me lembro algumas vezes que eu me queimei por brincar com fogo ou por ser atingido por algo que eu não estava brincando, mas me lembro de uma vez, eu era a idade do meu filho, do meio, Mateus, um pouco mais novo, 12 anos de idade, e eu sou daquela geração que brincava e soltava galinha choca. Quem tem menos de 20 anos não sabe o que significa, o que é galinha choca. Galinha choca não é uma galinha. Ela não está chocando o ovo. Para você que não sabe, eu não trouxe imagem disso. E não tenho vídeo daquela época, porque não tinha as redes sociais naquela época. Não tenho nenhum tipo de arquivo de vídeo de eu no quintal de casa dos meus pais soltando galinha choca. Mas era um jornal que nós dobrávamos, os antigos sabem, dobrávamos a pontinha, botávamos no canto do quintal, pegávamos o fósforo, e tinha era quase uma religião. Tinha aquela forma de fazer, você precisava acender uma pontinha do jornal de cada vez, para o fogo pegar por igual. E o jornal virava uma cinza preta, e aquele fogo gerava um tipo de combustão, ou um gás dentro, como os balões, e a galinha choca subia sem bucha, sem boca, sem nada. E ela ia embora. E eu me lembro dessas vezes que eu estava brincando de galinha choque, e bom de brincar de noite, porque ficava bonito aquela bola vermelha no céu antes de apagar. E eu me lembro que eu costumo de brincar com fósforo e álcool, e eu tinha lá perto da casa dos meus pais, eu era adolescente, a minha casa, claro, e tinha uma cisterna ali, e tinha um cano grosso, que seria da cisterna assim, e eu nunca soube para que era aquele cano. E eu sei que eu olhei para o cano, olhei para o fósforo, olhei para o álcool, e me perguntei, o que acontece se eu juntar esses três elementos? Fogo, água, terra, capitão, alguma coisa. Planeta. Eu pensei, eu vou juntar esses elementos, o que acontece? Isso é uma galinha choca? Vocês não são mole não, antes arrumaram isso, gente. Possivelmente você que me assiste em casa agora no YouTube, nas redes sociais, ou ver esse vídeo daqui a um tempo, você não vai conseguir ver essa galinha choca, a não ser que a câmera aí foque a galinha choca, não sei se vai ficar bom. Mas essa é uma galinha choca. Não é um despacho, é uma galinha choca, tá bom? Ok, muito obrigado, gente. Não estava combinado não, tá? Então me lembro que eu olhei aquele cano, peguei um fósforo, peguei um jornal, peguei o álcool e perguntei o que acontece se eu unisse três elementos. E era um cano grosso e profundo, eu não sabia o que tinha no final dele. Meu pai depois me disse que era um cano, que era tipo um respirador da cisterna que nós tínhamos. E eu joguei um pouco de álcool, joguei o jornal e olhei, peguei o fósforo para não ter erro, risquei uns 3, 4, 5 fósforos juntos e joguei e fiquei para ver o que acontecia na fusão daqueles elementos. Resultado, aquilo deu uma explosão, minha sobrancelha praticamente encolheu ou sumiu, eu queimei parte dos dedos e eu fiquei semanas sem dormir direito porque o dedo ardia, porque a cara ardia. Você pode se lembrar de um episódio que você se queimou e você verificou como aquilo lhe trouxe incômodo, como aquilo para você foi difícil, conviver com aquilo, dormir com aquilo. Sabe, mas sarou, quem sabe, em 2, 3, 4, 5 dias. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia conta a história de um homem, que foi esse homem que escreveu o livro das Revelações do Apocalipse. E a Bíblia, a cultura e a história conta a história de um homem chamado João, apóstolo de Jesus. João era aquele homem que constantemente, ou o tempo todo, estava anunciando sobre Cristo. Quando Cristo estava vivo, estava com Jesus, mas pós-morte e ressurreição de Cristo, João continuava pregando, ensinando, implantando igrejas, sabe, levando o evangelho. E isso incomodava. E uma forma que foi usada para tentar parar João, pegaram João
e praticamente o ferveram, ou cozinharam vivo. Para você ter uma ideia de como uma queimadura em uma mão pode te incomodar, agora tem uma ideia de pegarem você e cozinharem você todo vivo, ferverem você vivo. As marcas, as cicatrizes, as dores, a pele, como fica isso? Mas se não pudesse piorar, piorou porque João, assim como o Tiago, nós pregamos aqui, irmão de Jesus, que foi jogado de cima ali do templo, de cima da sinagoga, e Tiago caiu, se quebrou, mas não morreu, e tiveram que apedrejá-lo. João foi fervido vivo, mas não morreu. Então o que eles fizeram? Eles pegaram João e o exilaram distante, todo mundo, em uma ilha, no meio do mar Mediterrâneo, chamado Patmos, e deixaram ele lá para morrer. E a história, e o Apocalipse diz, que quando ele estava lá exilado, e nesse lugar, Jesus desceu, encontrou com ele. Foi nesse lugar exilado, para que o seu ministério fosse enterrado, que Jesus o visitou e o encontrou. João era um discípulo de Jesus que carregava em seu corpo as marcas e as cicatrizes por causa de Jesus. E eu estudando sobre João, não João Batista, mas esse João, um discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus, eu estou um tempo já estudando sobre ele, sobre as suas cartas, e eu comecei a descobrir coisas que eu nem mesmo sabia até então. Uma delas é que possivelmente esse João também era primo de Jesus, assim como João Batista, por parte da sua mãe. É como se Maria fosse tia, Maria de Jesus fosse a tia dele. Há ainda controvérsia se sim ou se não, por conta de uma vírgula no texto bíblico. Mas há uma possibilidade de João ter sido primo de Jesus. A família de João servia Jesus. Por gerações, a família de João era fiel a Jesus. Naquela época, naquela cultura, a sua profissão já era bem anunciada. Você não precisava, de alguma forma assim, você se adolescente pensar assim, o que eu vou ser quando crescer? Era mais ou menos assim, se o seu pai é ferreiro, quando você crescer, você vai herdar a oficina do seu pai e você vai ser ferreiro. Se o seu pai é mecânico, você vai herdar a oficina do seu pai e vai ser mecânico. Se o seu pai é pescador, você vai herdar os barcos, a frota do seu pai e você vai ser pescador. Jesus vai chamar João quando João está exercendo, jovem. A Bíblia diz que a idade mais ou menos de João, quando Jesus o chama, é de 20 e alguns anos. E diz que Jesus vai até João, que está lavando as redes, lavando as coisas, o trabalho do seu pai. O trabalho que ele vai herdar daqui a um tempo, o trabalho que vai garantir o sustento da sua família, por gerações. E Jesus fala assim, João, larga tudo e me segue. E João, ele rompe com o costume da época. Ele abre mão de uma provisão financeira para a sua família, para seguir Jesus. Eu imagino, quem sabe, um diálogo de João com seu pai, falar assim, pai, sinto muito, não sei se aconteceu, mas eu não vou dar mais continuidade ao trabalho da família. Por quê, meu filho? Olha, porque Jesus está me chamando para segui-lo, para trabalhar com ele. Como todo bom pai é preocupado com a vida financeira do filho, possivelmente o pai de João perguntou, mas quanto você vai receber? Nada. E você vai trabalhar, e aonde é o escritório dele? Aonde é a oficina dele? Não, pai, ele disse que não tem nem mesmo onde repousar a sua cabeça. E não vai te pagar nada e não tem nem onde morar. E você vai seguir ele. Quem ele é? Bom, ele anda dizendo que é Deus. Meu Deus. Tu vai seguir esse homem? Vou. E a história é que João segue Jesus e a sua vida muda radicalmente. E João passa a ser alguém íntimo, muito próximo de Jesus. Para você ter uma ideia, João ele é um dos 12 discípulos e apóstolos de Jesus. Mas entre os 12, Jesus tem 3 que são chegados, que são próximos, que são os pastores sêniores, que são os pastores íntimos de Jesus. E entre os 3, lá está, adivinha quem? João. E João está vendo e experimentando com Jesus coisas que outros não experimentam com Jesus, entre os mais jovens.
Jesus não vai à casa de Jairo para curar a filha de Jairo. Chega uma hora que as pessoas estão rindo, zombando, que ele falou que não estava morta, mas apenas estava dormindo. Então Jesus coloca todos para fora. E só fica lá com ele Pedro, Tiago e João. Jesus vai ao Getsemane orar, sofrendo por sua crucificação, e chama 3 dos seus discípulos para estar com ele em oração. João estava lá. Jesus vai até um monte chamado Monte da Transfiguração, aonde um evento sobrenatural acontece. Diz que o céu se abre, o céu desce, e lá estão Moisés, lá estão Elias, e Deus dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ouçam o que ele diz, façam o que ele diz. Nesse monte Transfiguração está Jesus, Pedro, Tiago e adivinha quem? João. João é próximo de Jesus. João é amigo de Jesus. A história mais fantástica de Jesus e João, como possivelmente primos, mas lemos e podemos entender que João era o melhor amigo de Jesus, ou se sentia como o melhor amigo de Jesus, é quando Cristo está na cruz para ser crucificado, ou está sendo crucificado. Jesus estava de braços abertos. Alguns dos discípulos não estão lá, mas sabe quem está aos pés da cruz? Além de Maria e outras mulheres, diz que João está lá. E Jesus confia tanto em João, mas tanto em João, que ele olha para Maria, ele olha para João, ele olha para João, olha para Maria e fala assim: João, meu amigo, cuida da minha mãe. O quanto você precisa confiar em alguém para confiar a sua mãe enlutada. Jesus confia em João. João é amigo de Jesus. Os apóstolos vêm morrendo, um a um. Pedro é morto, crucificado de cabeça para baixo. Todos os apóstolos morrem antes de João, o que quer dizer que possivelmente João faz o funeral de um apóstolo após o outro. E João vai chegando a seus 80 anos de idade, dizendo que viu, dizendo que ouviu os milagres de Jesus e dizendo: Jesus ama vocês, vocês são amados pelo Pai, amem uns aos outros. E João vai pregando. Se você pergunta assim: João, qual foi o dia que você falhou com Jesus? Ele diria: bom, não me lembro. João, qual foi o dia que você foi infiel com Jesus? Eu não me lembro. João, qual foi o dia que você negou Jesus? Ele vai lembrar assim: Pedro lembra, mas eu não me lembro. João era fiel. João não era perfeito, mas João era fiel e Jesus confiava nele. E o evangelho que João escreve do próprio Jesus, as palavras de João sempre são para mostrar o seu melhor amigo Jesus. Para João é tudo sobre Jesus. É por isso que eu amo João. E a minha intenção aqui hoje também é fazer você amar João. João não está aqui, mas você amar João como um apóstolo, como discípulo, como irmão na fé que já passou e que muito colaborou para a nossa Bíblia, para este evangelho. Ele escreveu o evangelho de Jesus segundo João escreveu. Ele escreveu o evangelho falando sobre Jesus, mostrando Jesus. João é aquele que escreve o Apocalipse para a igreja. João é aquele que escreve as suas 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João. E você, ao ler 1ª, 2ª e 3ª João, faça isso com calma, com essa visão que eu estou te dando, com esse entendimento que eu estou te dando. João, já com 80 anos de idade, escreve essas cartas, ainda não em Patmos, ainda não exilado, ele escreve essas cartas. E você consegue perceber que é como se um avô que ama os seus netos, idoso, de bengala, escrevesse, para que os seus netos entendessem uma coisa: vocês são filhos de Deus. Assim são as 3 cartas de João. Deus ama vocês, então amem uns aos outros. Imagine, João chegou a 80 anos de idade, e após a morte e ressurreição de Jesus, onde João tinha 20 e tantos, tendo 80 e tantos, são 60 anos de igreja primitiva sem Jesus presente. Então tinham pelo menos 2 gerações da igreja, como nós aqui hoje, que não conheceram Jesus pessoalmente. Sabe o que eles faziam? Aos domingos, convidavam o pregador João. E João sentava com a sua bengala, quem sabe uma cadeira de roda, e todos ansiosos, querendo ouvir
do último remanescente, praticamente, que comeu com Jesus, que ceiou com Jesus. Pedro morto, os apóstolos mortos, mas João está vivo. Deus o está preservando para algo. E todos sentavam, não em poltronas como essa, não com o ar ligado, não com o microfone, mas eles sentavam possivelmente no chão, e João vinha com a sua bengala, cadeira de roda, sentava, e João começava a dizer: eu me lembro, e foi assim, o dia que Jesus e eu fomos à casa de Jairo. Eu me lembro o dia, eu estava lá, quando aquela mulher doente, já há 12 anos, tocou nas vestes do Senhor e foi curada. Meu irmão, isso é incrível. Imagina se João estivesse aqui hoje, para nos dizer aquilo que viu e ouviu da parte do Senhor Jesus. João foi fiel até o final. 100 anos de idade praticamente está em Pátimos, recebendo da parte do Pai a revelação. Ele está onde? Em Pátimos. Como eu disse, Pátimos é uma ilha que ele foi deixado para morrer. Depois de fervido, cozinhado vivo, ou cozido vivo, está lá João. Pátimos era uma grande rocha de aproximadamente 10 quilômetros por 10 quilômetros de espaço, um lugar rochoso, um lugar de vegetação muito baixa, portanto os ventos eram fortes e portanto toda a mudança climática no mar atingia Pátimos. E até hoje existe lá em Pátimos uma caverna, onde possivelmente João estava lá exilado, quando Jesus apareceu para ele. Fisicamente João estava lá. João não estava lá em sonho, vale dizer, estava lá fisicamente. Uma caverna que até hoje tem lá uma imagem na parede, pintada de João, com Jesus e a Bíblia aberta, e todos visitam Pátimos. Lá estava exilado, e eles pensaram: se nós colocarmos ele nesta rocha, ele vai deixar de escrever, ele vai deixar de pregar, deixar de ensinar, vai deixar de plantar igrejas. No topo de um dos pontos mais frios, mais isolados, mais escuro, sozinho, queimado, está João. E sabe quem aparece? Jesus, para encontrá-lo. Tente se colocar, tente imaginar você no lugar de João. Você começa a entender o significado desse encontro, que antecede a escrita do Apocalipse para as igrejas. Imagine você, um domingo, como esse, domingo pela manhã. Você está sofrendo, está em casa ou está enfermo. Você está sofrendo, está isolado, se sente sozinho. Você gostaria de estar com os irmãos na igreja, na Nova Vida, domingo pela manhã, mas você não pode, por algum motivo. E você lamenta não poder estar com os irmãos, congregando. E nada mais, ninguém menos que o próprio Jesus vai até você para te encorajar e dizer: estou aqui. Isso é incrível. Quando você percebe a beleza desse encontro, você percebe a importância do que João viveu e viu os seus apóstolos, amigos, morrerem, ele ficar como último, velho, em uma caverna isolado. Mas se manteve fiel até o fim. Sabe, eu faço essa introdução para você já há mais ou menos 20 minutos, para mostrar a você quem escreveu o livro do Apocalipse. Quem foi esse cara chamado João? A carreira que ele teve. E você pode olhar João e falar assim: uau, quem me dera me parecer apenas um pouco com esse cara. Quem me dera me parecer com o João e ser alguém parecido com ele. Sabe, eu tenho uma boa notícia para você. João não conseguiu ser fiel até o final por conta dele. É porque sobre João estava o mesmo Espírito que estava sobre Jesus. Portanto, o Espírito de Deus tem o maior prazer de fazer a sua vida se parecer com a história e a vida de João. Não importa o quanto você até aqui não conseguiu ser constante em ser fiel ao Senhor. João não era perfeito.
Não havia perfeição em João, mas sim, João era um cristão firme. João era um cristão confiável. O que nos diz que é este ponto que o Espírito Santo quer fazer em você e em mim. Enquanto aqui ainda há pecado em nós, nós nunca seremos perfeitos. Mas é possível em Deus ser um cristão firme. Quem pode dizer amém? É possível ser um cristão confiável. Quem pode dizer amém? A história de João que eu estou te contando, não é apenas para você admirar e falar assim, uau, que cara. Mas é para você imitar. A história de João não é só admirável, mas deve ser imitada. Nós temos que pedir o tempo todo, Senhor, se foi possível isso com João, se foi possível ele e a sua família servirem ao Senhor e serem fiel ao Senhor, Deus, o Senhor também pode fazer isso comigo. Como introdução nesta noite, eu quero dizer para você que me ouve aqui ou em algum lugar, que o desejo de Deus principal a derramar sobre nós o Espírito Santo, o principal de tantas possibilidades que o Espírito dá a nós, mas o principal é nos dar possibilidade de sermos cristãos firmes, confiantes e nos parecermos com Jesus Cristo. Nós não queremos ser como João, nós temos que ser como Jesus, que é a imagem de Deus perfeita, o nosso irmão mais velho. E João, você percebe que João sempre trabalha nos seus escritos a ideia de Deus como um pai amoroso e Jesus como um irmão mais velho. Então, eu já digo para você como introdução, lute, busque. Se você chegou aqui hoje e você olha para a sua vida e fala assim, ô pastor, se eu comparar minha vida com João, não tem nem comparação. O cara viveu 100 anos, fiel a Deus até o final, foi o último apóstolo a morrer, ao ponto do próprio Cristo o encontrar em uma caverna isolada. Ele foi cozido vivo, ele foi fervido vivo por conta de Jesus, levou as suas marcas. Pastor, às vezes por conta de frio, chuva, por conta de calor, por conta de falta de dinheiro, eu blasfemo, eu reclamo, eu vacilo. Não importa o que você fez até aqui, o que importa é que você vai decidir em Deus hoje, dizer, Deus, eu quero ser um discípulo teu confiável, firme em tua palavra. É isso que tem para nós. Dito isso, entramos em Apocalipse 1, versículo 1. Agora você já conhece um pouco mais sobre esse que escreveu Apocalipse. Bom, vale dizer que nós vamos caminhar essas 9 reflexões nos primeiros 3 capítulos. Os 3 primeiros capítulos são eventos que acontecem durante ou ao redor do primeiro século da igreja. São eventos que já aconteceram, que já passaram. Do capítulo 4 ao 22, cremos, assim, que são eventos do porvir, do futuro, e nós não vamos entrar aí. Você fala assim, poxa pastor, eu estava ansioso para o senhor começar a falar negócio de chifre, de olho, de besta, de catiçal, não vamos entrar aí. Nosso foco aqui é olhar as 7 igrejas e ver nós como igreja o que Deus está dizendo para a gente. Então vamos ao versículo 1 do capítulo 1 de Apocalipse. Olha como João começa. Revelação de quem? Revelação de Jesus Cristo. É assim que ele começa. Como quem diz, isso que vou escrever a vocês é uma revelação, ou a revelação de Jesus Cristo. Em última análise, o que João está dizendo é, o Apocalipse é o livro das revelações sobre Jesus. O livro do Apocalipse não é sobre besta, não é sobre o anticristo, eles estão lá. Não é sobre sinais. O livro do Apocalipse é sobre Jesus, todo sobre Jesus. E vai para você aqui uma dica da leitura bíblica, e assim nós cremos, aqui na Nova Vida. A chave hermenêutica, a chave de leitura de toda a Bíblia, também de Apocalipse, é Jesus. Porque quantas pessoas você não conhece, fala assim, pastor, eu conheço algumas pessoas, começaram a estudar Apocalipse, ler a Bíblia, pegar livros do Apocalipse, e hoje são pessoas esquisitíssimas. Pessoas esquisitas. Eu não quero ter amizade com eles. Então tenho pavor desse livro. Pastor, comecei a ler Apocalipse de noite. Para que eu fui ler de noite? Comecei a ler a besta, é sangue derramado e tal. Olha, não consegui nem dormir. É porque a sua ótica está nessas figuras.
A leitura bíblica ótica, o centro, a hermenêutica, a Bíblia de leitura, é Jesus. Quando você lê Apocalipse ou qualquer livro da Bíblia, se pergunte, onde está Jesus aqui? Eu vou te indicar, eu tenho um e-book muito bom que eu escrevi no passado, depois me procure, me passa um zap ou Facebook, eu te passo o e-book, você não tem ainda. O nome do e-book é Jesus no Antigo Testamento. Está claro que Jesus está no Novo Testamento, mas e Jesus no Antigo Testamento? Eu tenho um e-book que eu escrevi para te auxiliar, que é Jesus no Antigo Testamento. É tudo sobre Jesus. Então, quando você ler a Bíblia, pega um livro para ler e pergunte, onde está Jesus aqui? Como eu aprendo de Jesus, ou sobre Jesus aqui? Apocalipse não é diferente. Por isso, João começa a revelação de Jesus Cristo. A revelação é aquilo que estava oculto, aquilo que estava escondido, agora nos será conhecido. Livro das Revelações é Deus se revelando a nós, é Deus falando com a gente, é Deus mostrando quem Ele é, através da pessoa de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Porque a pergunta que fazemos ao pensar nisso é, Pastor Sandro, me dê uma diferença do cristianismo para as outras religiões. Qual é a diferença da fé cristã para as outras religiões? A primeira coisa a dizer a você é que nós acreditamos que tudo, os cristãos, que tudo o que precisa ser conhecido sobre Deus, já nos foi dado a conhecer através de Jesus. O cristianismo, diferente de outras religiões, entende que não se pode conhecer a Deus a não ser por meio de Jesus. O cristianismo diz que não há conhecimento de Deus, Pai, fora de Jesus. Ele mesmo diz, eu e o Pai somos um. Hebreus capítulo 1, versículo 1 em diante vai dizer que Deus, por gerações e por tempos passados, se revelou profetas, por isso, mas hoje se revela na pessoa do Filho. Nós, cristãos, nós não acreditamos, não nos baseamos nossa fé em especulações. A nossa fé está pautada, nós acreditamos em revelação. Deus se revela a nós. A Bíblia nos revela quem Deus é. A revelação de Deus está através de Jesus. Portanto, João vai dizer a revelação de Jesus Cristo. Continua dizendo que Deus lhe deu para mostrar a quem? Aos seus servos, o que em breve há de acontecer. O que João diz é, esta revelação que eu escrevo a vocês, igreja, o Apocalipse, a Bíblia, foi escrito como revelação para os servos de Jesus. A Bíblia é para o servo de Jesus. A pergunta que eu faço é, não responda, você é servo de Jesus? Porque ser servo já diz, aquele que serve a alguém. Conhecer Jesus, ter uma Bíblia e uma reunião evangélica, cristã, gospel, ecumênica, chame como quiser, a um culto, ao encontro. Ser servo do Senhor é um pouco mais. Ser servo do Senhor é você não só conhecê-lo, mas você servi-lo. E a Bíblia, assim como o Apocalipse, é dado àqueles que servem a Jesus, e não apenas conhecem. E hoje nós temos um problema que chamamos de cristianismo ocidental, e é a minha geração, é a sua geração. Esse cristianismo ocidental que trata a igreja de forma egoísta, de forma consumista. Muitas pessoas estão procurando ou trocando de igreja, procurando a igreja que pode lhe oferecer melhores serviços. A essa igreja que as pessoas me oferecem um trabalho infantil melhor do que aquela. A essa igreja me oferecem um ar-condicionado mais gelado do que aquela. A essa igreja me pede um dízimo menor do que aquela. A essa igreja tem um louvor menos barulhento, ou mais barulhento, se eu gosto, do que aquela. Nós vivemos hoje uma geração de consumo, dizemos assim, olha, eu vou para uma igreja, eu serei igreja, me reunir com pessoas, e farei a seguinte pergunta, o que essa igreja, o que esses irmãos têm a me oferecer? Qual o serviço que eles podem emprestar? E o pior é que muitas vezes algumas igrejas usam disso, com o fim de ganhar adeptos, porque na verdade esse meio não ganha cristãos ou discípulos, mas ganha adeptos.
Olha o que nós temos trabalho com isso, trabalhos com isso, nós trabalhamos com casais, com família, fazemos isso, é bom, é digno, é importante. Mas não podemos dizer para as pessoas que elas devem frequentar ou se reunir como igreja buscando o serviço que pode ter. João diz, a palavra Apocalipse aqui para aqueles que são servos, aqueles que servem a Deus. E quanto mais nós servimos a Deus, mais nós começamos a apreciar Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus disse ele, está na mesa como quem serve. Jesus é aquele que nos serve e nos convida para sermos os seus servos, para sermos servidos por Ele e para servir a Ele. Então, quanto mais você serve a Jesus por meio dos irmãos, mais você aprecia o Evangelho, Jesus e o seu amor. João diz, essa revelação é para os servos, é para os filhos. E ele continua, e ele enviou, versículo 1 ainda, ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Ele enviou, ele quem? Jesus. Enviou a quem? O seu anjo. João está dizendo que um anjo apareceu para revelar as coisas que estão a acontecer. Vivemos hoje uma geração espiritualista, que é completamente diferente de espiritual. Alguém diga assim, invista na sua espiritualidade, isso não é bíblico. A Bíblia fala sobre ser cheio do Espírito Santo, e não sobre você regar e semear e produzir espiritualidade. João diz, o anjo, que é uma criatura como eu e você, que não existe desde sempre, mas que veio a existir, diz que um anjo apareceu. Os anjos, eles têm dois ministérios, que é o ministério de mensageiros, que foi o que apareceu para João, para entregar algo, revelar algo, ou o ministério de ministros, de ministrar. E eu pensar sobre isso, compartilhei de manhã, Hebreus vai dizer, o escritor dos Hebreus vai dizer, que nós às vezes hospedamos, ajudamos, recebemos anjos de Deus e não sabemos. É um mistério. Aí eu pensei, quantos de nós não poderíamos usar para alguma pessoa que passou na nossa vida, e nós diríamos assim, olha, aquela pessoa na minha vida foi um anjo que Deus enviou. Quando eu precisava, ela apareceu na hora certa e me trouxe resultado. Não estou dizendo que essa pessoa era um anjo de Deus, mas anjos são seres criados como nós. E João continua, versículo 2 agora. João começa a mostrar em a revelação que recebeu a sua confiabilidade como quem escreve. Versículo 2. Esse João, servo de Jesus, e continua no versículo 2, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. A pergunta que faremos e fazemos muitas vezes é, pastor Sandro, como confiar na Bíblia? Olha, a semana eu comprei um livro, eu li um livro de um filósofo, eu escutei alguns vídeos, algumas pessoas de outras religiões, sabe, que vão colocar em xeque a Bíblia, colocar em xeque a inerrância da palavra de Deus. Como eu posso confiar que o que a Bíblia está dizendo é de fato verdade? Um conselho que eu vou te dar é, confie na palavra de quem estava lá, vivendo aquilo que foi escrito. É por isso que, para trazer veracidade ao livro, à revelação, o texto vai dizer, João, o servo de Jesus, versículo 2, que dá testemunho de tudo o que viu. João é uma testemunha ocular do Evangelho, dos milagres, das profecias, das curas, dos ensinamentos, dá testemunho de tudo que viu e ouviu da palavra. Então, confie em João. Confie naquilo que ele relata nesse livro, nas suas cartas. Confie na palavra de Deus. Olha o que o próprio João disse na sua primeira carta, João capítulo 1, 1 João capítulo 1, versículo 1, olha o que ele disse. O que era desde o princípio. Ele diz, olha, o que ouvimos, eu estava lá, eu ouvi. O que vimos com os nossos olhos, eu estava lá, eu vi. Tudo que estou ensinando a vocês. O que contemplamos
com as nossas mãos. João estava dizendo: eu não só ouvi que Jesus ressuscitou, mas eu vi com os meus olhos o Cristo ressurreto por 40 dias. Eu toquei em suas mãos, eu toquei em seus pés, eu toquei em seu corpo, eu comi com ele depois que ressuscitou. Aquilo que nós vimos, ouvimos, nossas mãos apalpamos, ele diz: isto proclamamos a respeito da palavra de Deus. Não há ninguém mais confiável, não há ninguém mais crível do que João, o amigo de Jesus. Portanto, o texto quer dizer: confia em João. Ele é testemunha ocular. E João começa a escrever dizendo que, além de ser confiável o livro, esse livro tem bênção. Diz que não gosta de bênção. Olha o versículo 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia. Ou seja, bem-aventurado, abençoado aquele que lê as palavras desta profecia. Enquanto eu leio esse livro, adivinha, eu estou sendo abençoado. Enquanto você ler agora a palavra de Deus, o Apocalipse, você está sendo abençoado. Quando você senta com o seu filho para contar uma história, senta com alguém no grupo pequeno para compartilhar a Bíblia, a palavra do Senhor, quando você lê, abre este livro, a profecia do Senhor, você está sendo abençoado enquanto lê. Mas a bênção vai além. Ele diz aí no versículo 3, e bem-aventurado, abençoado, felizes também são aqueles que ouvem. Você agora, enquanto ouve desta palavra, você está sendo abençoado. Você, quando ouve a palavra de Deus, você é abençoado. Mas ele vai dizer: aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Ouvir e guardar, ouvir e praticar, não é guardar de esquecer, é guardar de colocar em prática, guardar de tomar para si. Guardei, é meu, vou colocar em prática. Isso tem a ver com obediência. Bem-aventurados, felizes, abençoados, aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e a vivem, e a colocam em prática, e obedecem. Guardam o que nela está escrito, e termina dizendo no versículo 3, porque o tempo está próximo. Você vai ver que João vai repetir várias vezes sobre isso. O tempo está próximo, o tempo está escasso. Nós precisamos ler o livro, ser abençoados, ouvir o livro e ser abençoados, obedecermos o livro, porque o tempo está próximo. Diga assim para o seu vizinho, diga assim: olha, o tempo está próximo. Diga para ele: o tempo está próximo. O tempo está próximo. E João agora, vamos entrar no versículo 4, aonde João começa um grupo de 4 versículos, para de fato tratar não só que o Apocalipse é sobre Jesus, mas falar do quanto Jesus ama a sua igreja. Porque o Apocalipse não é só sobre Jesus, mas é sobre Jesus e a sua igreja. Apocalipse não é sobre besta, não é sobre anticristo, é sobre Jesus e a sua igreja. João está solitário, isolado, em uma caverna, e Jesus aparece. E falei com o primeiro grupo pela manhã, do quanto eu lia, e fiquei um pouco chocado a princípio, do que nós, no evangelho ocidental pós-moderno, a imagem que nós fazemos, ou o comportamento que esperamos que Jesus tenha, a nos encontrar sofrendo. João está sofrendo, João está isolado, Jesus aparece. Sabe o que Jesus não diz? Aqui, João, como você está se sentindo, João? Me conta. João, você foi queimado, você foi cozido, você foi fervido por minha causa, João. Ah, João. Me conta, João, o que você está sentindo? João, o que eu posso fazer para a sua semana, o seu dia de amanhã ser melhor do que o de ontem? Eu confesso, quando eu lia, era um pouco do que eu esperava que acontecesse. Porque eu vou usar aqui uma palavra, um conceito, não se choque, mas vivemos hoje um tempo que nós temos a imagem de Jesus como um terapeuta simpático. É o Jesus que vem ao nosso encontro quando estamos sofrendo, como João em Patmos.
Jesus que veio ao nosso encontro para perguntar: Sandro, como você está se sentindo? Nós começamos a contar assim: Jesus, estou aqui há um tempão te esperando, Senhor. Olha, o dia foi difícil, estou com muito problema. E esperamos que Jesus nos ouça com um sorriso no rosto, um bloco na mão, uma caneta. Não vai anotar, Senhor, o que eu estou falando? Sim, vou anotar. Para no final, depois dizermos como estamos nos sentindo, Jesus então nos deu uma receita, diga assim: faça isso e amanhã o seu dia será melhor. É mais ou menos a imagem que o Evangelho hoje nos tem. Jesus, nós deitados no divã e falar: Senhor, eu aceitei o Senhor, eu sou cristão, e eu espero que o Senhor faça algumas coisas. Diga, me conte. O que você está sentindo? Eu não acordei bem hoje, estou com uma enxaqueca, com um pouco de azia. Olha, minha mãe lá está com um negócio aqui, uma variz aqui reclamando. O meu filho ali está ruim no colégio. Está anotando aí, Senhor? Estou anotando tudo aqui que você está precisando. O que mais? Então, Senhor, é isso. O que você vai receitar? Vai receitar para você, faz isso. É mais ou menos a ideia do que a gente tem hoje. Jesus não faz esse tipo de terapeuta com o João. Isso nos mostra o quanto Jesus ama a sua igreja. Jesus pega o foco, quem sabe, de alguém que está sofrendo e redireciona o foco de João, sai para onde? Para a igreja dele. Ele fala assim: João, eu sei que você queria estar no culto domingo de manhã com os irmãos, amigão. Eu sei que você está cheio de cicatrizes por me amar. Você tem sido fiel, mas eu preciso que você faça alguma coisa. João, olha para as igrejas, João. Olha o que eles estão fazendo bem, o que eles estão fazendo errado. Aquela igreja, João, tem doutrina boa, tem teologia boa, mas são ignorantes, não amam as pessoas, não recebem as pessoas. João, ensina a igreja. João, prega para a igreja. João, ama a igreja. João, admoesta e repreende aquela igreja. João, escreve cartas, vou te dar cartas, leve às igrejas. Jesus sabe que João tem sofrimento, Jesus sabe que João tem agendas emocionais, mas Jesus ama a igreja dele e diga assim: olha, eu preciso, João, que você ame o que eu amo. Eu preciso que você sirva, João, aquilo que eu estou servindo. Eu preciso, João, que você doe mais por aquilo que eu me doei na cruz pela minha igreja. Quantas vezes Jesus está nos chamando para nós darmos tempo, amor, serviço, mas a nossa relação com Jesus é: o que Jesus pode fazer por mim hoje? Não deixe essa versão ocidental de um Jesus terapêutico, simpático, reduzir quem ele é. Em nome de Jesus, não permita se fazer você o centro da história, da Bíblia, da sua vida. Não se permita se relacionar com Jesus uma ideia de Jesus e eu, meus problemas e receitas para a minha vida. Um Jesus que vem até nós, que morre por nós para tirar todos os nossos problemas e nos dar as nossas recompensas. Ei, escute-me aqui: as nossas recompensas não são para esta vida. Vou dizer mais uma vez: as nossas recompensas não são para esta vida. As nossas recompensas são para a vida do porvir. É na eternidade. É lá que a promessa que a palavra de Deus tem, que toda lágrima do olho será enxugada. É lá que não haverá mais dor. É lá que não haverá mais sofrimento. É lá que não teremos mais pobreza, nem pestes, nem câncer, nem morte, nem balas perdidas, nem dengue, nem nada disso. É lá. Não tente fazer da sua relação com Jesus aqui aquilo que não está proposto para nós aqui. Jesus está chamando e convidando, sabe quem? Os seus servos. E dizendo: igreja, eu amo a igreja. O Apocalipse eu escrevi porque eu amo a igreja. Eu convido pessoas para a igreja. E por isso, Jesus dá 7 cartas a João. E diz: escreva. E diz: ame. Porque se você ama Jesus, você tem que amar a igreja. E eu não falo aqui simplesmente apenas, uma ideia aqui é assim, igreja. Sabe, corpo, família, irmãos, igreja. Os santos reunidos. Nós somos o templo, nós somos a igreja. Mas Jesus, ele ama o seu povo, a sua família, de forma coletiva. E nos convida a amar o que ele ama.
Portanto, hoje, sabe, eu sei que às vezes eu perco aqui um pouco o meu tom de voz, quando eu falo algumas coisas aqui, mas eu às vezes fico irritado, porque as pessoas tendem a dizer, eu amo Jesus, mas criticam a igreja. Não é a igreja perfeita, corpo perfeito, instituição perfeita, mas foi por isso e por ela que Jesus deu a sua vida. E se Ele ama a igreja, nós que dizemos amar Jesus, precisamos também amar a igreja, porque foi por ela que Cristo se entregou. A Bíblia, o Evangelho, não é somente sobre você e Jesus. Não, pastor, sou eu e Jesus, é eu e a minha fé. Não, a maioria dos livros da Bíblia foi escrito para a igreja, para o povo. O Antigo e Novo Testamento, para a congregação, para a família de Jesus Cristo, e não apenas para o indivíduo. O objetivo dessa série de mensagens é fazer você, não só você conhecer Jesus, ou amar Jesus, desfrutar de Jesus, mas é fazer você amar o que Jesus ama. É fazer você servir aquilo que Ele serve, que é a igreja. É fazer você se doar, se entregar a sua agenda, o seu tempo, a sua vida, por aquilo que Jesus se entregou. Ele amou a igreja, Ele serviu a igreja, Apocalipse é um exemplo, e Ele morreu pela igreja. E João, agora vamos entrar no versículo 4, onde João começa a dizer que esse livro é todo sobre Jesus e a igreja. Versículo 4 vai dizer, João, as 7 igrejas da província da Ásia, ou seja, são 7 igrejas, é um grupo de igrejas na Ásia. Ele diz, a vocês, servos, irmãos, ele fala 2 coisas, graça e paz. Então escute aqui, olha o versículo 4, João, as 7 o quê? As 7 o quê? Não são 7 indivíduos, não são 7 pessoas, não são 7 cristãos, são 7 igrejas. Ele diz, a vocês quem? Igrejas. A vocês povo, a vocês família. Há sobre vocês 2 coisas. Primeiro é graça. Irmão, se não fosse a graça de Jesus sobre a igreja, o que seria da igreja? Se não fosse a graça de Jesus sobre a Nova Vida SC, o que seria de nós? Diante das coisas que já vivemos, que já enfrentamos, que vivemos e enfrentamos, a única explicação para nós ainda estarmos aqui, dia 11 de agosto de 2019, reunidos no Dia dos Pais, é porque a graça de Deus recai sobre a sua igreja. Ele fala, não só graça, mas paz. A paz de Deus sobre a igreja. É por isso que nós nos reunimos aqui, e nós cantamos juntos, e nós oramos juntos, e nós servimos uns aos outros. Que é a ideia de João? Olha, Deus é Pai, vocês são filhos dele, então sirvam e amem uns aos outros. Quando estamos juntos, amando uns aos outros, sabe, a paz de Deus, que a palavra vai dizer que essa de todo entendimento, ela vem sobre nós, recai sobre nós. É por isso que podemos chegar aqui, sair daqui transformados, edificados, modificados, avivados, alimentados, porque na reunião dos santos há uma promessa. À igreja do Senhor, a vocês graça e paz. Ele continua, graça e paz da parte de quem? Da parte daquele quem? Jesus. João é aquele que não sabe, por isso que eu amo João, João não sabe sem falar sobre Jesus. João conta uma história, depois Jesus. Ele fala sobre pedra, depois Jesus. Ele fala sobre vento, depois Jesus. Graça e paz da parte daquele, Jesus, ele diz, aquele que é o quê? Quem é esse? Ele fala, aquele que é. E João começa a declarar sobre a divindade de Jesus, que Ele é Deus, aquele que é, ou seja, Ele não foi, Ele é. O que João diz é, sim, Ele morreu, eu estava lá na cruz quando Ele morreu, eu também estava quando Ele ressuscitou, Ele é, ou seja, Ele está vivo, Ele ainda é Senhor, Ele ainda é Deus, é eterno, aquele que era, desde a fundação de todas as coisas, antes do mundo vir existir, Ele era, Ele estava, Ele vai ao futuro e diz, aquele que está vivo e aquele que há de vir, e Ele só pode vir porque Ele ressuscitou e Ele está vivo. Quem nos escreveu, quem traz graça e paz aos santos, ao seu povo, à sua igreja, é aquele que ressuscitou e está vivo e há de vir. Ele continua dizendo, versículo 4, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono.
João diz que há espíritos, que há anjos, que estão diante do trono de Jesus agora, adorando. E nós, quando nos reunimos como igreja, e cantamos juntos, e oramos juntos, e lemos juntos, nós estamos nos unindo aos anjos, adorando diante do trono do Senhor. Versículo 5, ele diz: e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos. João diz: Jesus é a testemunha fiel e ele é o primeiro dentre os mortos. É a testemunha da fidelidade e da ressurreição dos mortos. Ou seja, Jesus é o padrão de ressurreição da igreja. E assim será como igreja. E Jesus é testemunha fiel porque foi o primeiro a dar testemunha da sua morte e da sua ressurreição. Assim será também com a igreja do Senhor. E observe o que João está dizendo. Jesus é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos. Para quem João escreve? Para a igreja. Então observe aqui a importância de entender o quanto Jesus ama a sua igreja. E é o que João quer dizer. Nós vamos morrer individualmente. Cada um aqui, se Cristo não voltar antes para nos buscar, vai morrer. Vai passar aqui um a um. Que é isso, pastor? Isola? Não, vamos passar um a um. Pela vontade vamos passar. Assim será a nossa morte. Mas João está dizendo que a nossa ressurreição, ele fala para a igreja, nós não vamos ressurgir individualmente. Nós vamos levantar da morte, diga assim comigo, coletivamente. Porque quem vai levantar da morte não são simplesmente indivíduos. Porque Jesus voltará e levantará a sua igreja. Portanto, aprenda a viver como igreja. Aprenda a amar a igreja. Aprenda a servir a igreja. Aprenda a se entregar, a doar pela igreja. Eu não sei, temos hoje pessoas que nos visitam, ou que nos ouvem agora ao vivo, ou depois de algum tempo na história no YouTube, nas redes sociais. Eu não sei se a sua igreja, a sua comunidade de fé, é a Nova Vida SC. Mas se não é, é uma outra comunidade, lá onde você está, ame, sirva, se doe. Nós seremos levantados, não como indivíduos, mas como igreja. E ele continua: o primogênito entre os mortos e o soberano dos reis da terra. João diz: quem é Jesus? Ele é o soberano dos reis da terra. Temos reis? Temos. Temos presidentes? Temos. Governantes? Temos. Temos patrão, chefe, pai, Senhor sobre nós? Temos. Mas o que João diz é: não importa o título, não importa a posição que você ou alguém tenha, no final, todos vão ter que dar conta àquele que é o Senhor, o soberano sobre os reis da terra. E João continua, para terminar esse versículo, dizendo assim: esse que é o rei da terra soberano, e ele nos ama. João não diz, e ele te ama. Eu falei de manhã e repito, eu confesso que tem algumas músicas cristãs que eu tenho dificuldade de cantar, e essa é uma delas, cantar que ele me ama. Porque parece que isso fomenta um evangelho e uma vida cristã individualista, aonde é Jesus e eu não sirvo ninguém, não amo ninguém, Jesus e eu. Ele te ama? Claro que ele te ama. Mas João escreve à igreja, porque Jesus ama a igreja e fala assim: ele nos ama. Diga para o seu vizinho assim: olha, ele nos ama. Ele nos ama. Ele não ama só você, não ama a mim. Ele nos ama, ou seja, ele nos ama como igreja, no coletivo. E se ele nos ama, e ele ama a igreja, você precisa amar o que ele ama. Você precisa amar a sua igreja. O seu coração precisa estar para Jesus e para a sua igreja, amando Jesus e amando o que ele ama, servindo a Jesus e o que ele serve. Por isso que o Evangelho diz assim: olha, o seu coração, aonde está o seu coração, lá está o seu tesouro, a sua riqueza. Sabe o que significa isso? Aonde você colocar o seu coração, os seus tesouros e riquezas vão seguir até lá.
É isso que o texto significa. Se eu coloco o meu coração nisso aqui, todos os meus tesouros migram e seguem para cá. Os meus dons e talentos vão servir isso aqui. O meu dinheiro vai servir isso aqui. O meu tempo, a minha agenda vai servir isso aqui. Portanto, se o seu coração está em Jesus, e hoje você entende que o coração dele está para a sua igreja, e você coloca o seu coração em Jesus e na sua igreja, na reunião dos santos, no seu povo, as suas riquezas, os seus tesouros vão seguir para onde está o seu coração. Então você vai passar a investir na igreja financeiramente. Você vai passar a separar tempo para servir as pessoas da sua comunidade de fé. Vai separar tempo para amar as pessoas, para servir as pessoas. É isso que João está dizendo. É isso que eu preciso que você entenda, em nome de Jesus. Estamos lutando contra um evangelho ocidental, pós-moderno, individualista, egoísta. E simplesmente buscar o que a igreja, o que Jesus pode me oferecer. E João está dizendo, olha, Jesus tem os seus olhos para a sua família, para o seu corpo, ele ama isso. Então ame a igreja, sirva a igreja, porque ele nos ama. A pergunta que fazemos é, mas como saber que Jesus nos ama? Qual é a evidência que ele nos ama? O versículo continua, ele nos amou e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Quer saber como Jesus ama a sua igreja? Quer saber como Jesus nos ama e te ama? Olhe para a cruz. Olhe ele pagando o preço para salvar a sua igreja, para reunir para si um povo, uma família. Romanos 5, versículo 8, o apóstolo Paulo vai dizer assim, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Olha de novo aí. Demonstra o amor por quem? Por nós. Paulo não fala assim, olha, meu irmão, Deus demonstra amor por você, não, é por nós. É coletivo, é corpo. Deus demonstra o seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Jesus, ensinando o Pai Nosso, falou assim, quando vocês forem orar, orem assim, Pai meu que está no céu. É assim, sim ou não? Pai Nosso, há um Pai, e é uma família de muitos irmãos. Versículo 6 de Apocalipse 1, diz que esse Jesus, que nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, continua, e nos constituiu reino e sacerdote para servir a seu Deus e Pai. Quem eram os sacerdotes? Homens santos. Quem eram os sacerdotes? Homens conhecedores da lei, homens justos, devotos. Principalmente, quem eram os sacerdotes? Aqueles que estavam no ministério sacerdotal de tempo integral. Há um equívoco aí de assim, o pastor Sandro, ele é pastor em tempo integral, então ele vive para o ministério, ele recebe do ministério, eu não. Não. Pedro, o Apocalipse vai dizer que nós todos fomos feitos reino de sacerdotes, e sacerdote, ele trabalha e oferece a Deus o serviço em tempo integral. Quando você vem à igreja, serve aos irmãos, sacerdócio. Quando você vai para o seu trabalho amanhã, sacerdócio. Servindo a Deus no seu trabalho. Vai para a faculdade, sirva a Deus, servindo o próximo. É tempo integral. Não existe, santo e profano. Eu vou à igreja, é um tempo santo. Eu vou trabalhar, é um tempo profano. Não, tudo é santo, tudo é ministério, tudo é sacerdócio, é integral. Eu estou na igreja com meus irmãos, adoro a Deus. Eu estou trabalhando, eu adoro a Deus. Paulo diz, olha, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. Sacerdócio é tempo integral de serviço a Deus. E João continua, versículo 6. E João quer enfatizar quem Jesus é. Quem ele é? Deus. João largou as suas redes e foi seguir Jesus, foi seguir um homem que dizia ser Deus. E João está afirmando aqui em sua revelação, dizendo a ele, a esse que nós vamos servir para sempre, a ele sejam o quê? Glória e poder para quando? Todo sempre.
Estou na igreja, glórias a Cristo. Vou trabalhar, meu trabalho, glórias para Cristo. Vou para a faculdade, o meu estudar, o meu compartilhar, o meu conviver com as pessoas, é para a glória de Cristo. A Ele seja glória e poder para sempre. João diz, é tudo sobre Jesus, é toda glória para Jesus. Mas pastor, quando isso termina? Nunca termina, é para sempre. E ele termina o versículo 6 dizendo, amém, que assim seja, assim será. Versículo 7. E eis que esse vem como as nuvens. Diga assim comigo, Jesus está voltando. Para buscar a quem? A sua igreja. Jesus está voltando. E aquele que ama Jesus, e portanto ama a igreja, deveria ansiar esse dia em que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Mas pastor, isso vai acontecer, meu irmão? Todas as profecias desse livro, que antecedem a essa profecia de Apocalipse, já se cumpriram. O que me faz crer que essa também se cumprirá. E quando ele voltar, ele continua no versículo 7, e todo olho o verá. Todo, até mesmo aqueles que o feriram, que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. E João diz, assim será. Eu amo esse texto porque é um dos textos que eu me apoio em minha teologia bíblica sobre a volta de Jesus. Em que não apenas os santos verão a volta de Jesus, que não apenas os santos confessarão com a língua que Jesus é o Senhor, que não só os crentes dobrarão o seu joelho e reconhecerão que Jesus é o Senhor. O texto diz, todos, até mesmo aqueles que o feriram, até mesmo aqueles que não creram, até mesmo aqueles que blasfemaram, até mesmo aquele que o lançaram na cruz, até mesmo aquele que nos séculos que se passaram fizeram chacota com o seu nome. Diz que todos verão. Sabe o que eu entendo? Não importa se você, quando Cristo voltar, estará nele ou não. Até quem não creu, quando ele voltar sobre as nuvens do céu, diz que todo olho verá e que toda língua confessará. Até quem não creu vai dizer assim, meu Deus, e não é que ele é quem disse que é? Olha, ele é o Senhor. Olha ele voltando. Ele é Deus e todos se prostrarão. Mas João diz, e todos lamentarão. Porque nesse dia, o confessar e dizer, ele de fato é o Senhor, não mais será para a salvação, porque não mais dará tempo. Na sua volta, não mais dará tempo para você confessar para a salvação. E ele continua, versículo 8. Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, diz o Senhor. João está investindo em quem seu melhor amigo é. Ele é Deus. Eu sou, ele diz, ele é o Alfa. No alfabeto grego é a primeira letra, é o começo. Ele é o princípio, ele é o começo, ele é a causa não causada, ele é o ser não criado. Ele existe ante tudo. E ele também é o ômega. Tudo começou através dele e tudo vai terminar nele. Tudo vai acabar nele, porque é tudo sobre ele. Ele é o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Ele continua, aquele que é o quê? O que é. Ele está vivo. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é Rei, aquele que é, aquele que era, que antes de todas as coisas era Deus, aquele que é Deus, e mais ou menos ele diz, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso Ele é Deus, Ele sempre foi Deus, e Ele é todo-poderoso. Mas quem é todo-poderoso? Só Deus é todo-poderoso. João diz, então Jesus, esse que me veio na caverna, Ele é Deus. Igreja, aquele que os escreve, Ele é Deus. Igreja, aquele que os guarda, aquele que os ama, não é simplesmente um homem, um camponês, humilde, marginalizado ali em Jerusalém, não. Ele é Deus, Ele é todo-poderoso. Se você perdeu, eu quero voltar ao versículo 4 de Apocalipse 1, que diz, João às 7 igrejas da província da Ásia,
A vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Ele diz, dos 7 espíritos que estão diante do quê? Do trono. Eu investiguei, e no Apocalipse inteiro, tem 45 vezes que a palavra trono é usada. É muito trono. A ideia bíblica é, Jesus é Deus, Jesus é Senhor, Ele está reinando. O que você pensa quando você chega num lugar, numa sala, e você se depara com um trono e com alguém sentado? Você pode ter muitas pessoas naquela sala, e você olha, não conheço, não sei o que é, não sei o nome, não sei o poder que tem, não sei o título que tem, não sei que cargo exerce, mas você olha lá no fundo da sala, tem um trono, e tem alguém sentado, você fala assim, bom, esse aí eu não sei quem é, mas uma coisa eu sei, ele é o chefe, é ele que manda. Ele é a autoridade aqui. Portanto, o Apocalipse faz questão de relacionar trono, os anjos diante do trono, os espíritos diante do trono, a igreja diante do trono, as nações diante do trono, porque Jesus, Ele é Senhor, está sentado no trono, Ele é Rei, Ele é poderoso, é Ele quem manda, é Ele quem governa, é Ele que cuida e conduz a sua igreja, o qual o ama e morreu por ela. Ele é Senhor, Ele é poderoso. Eu quero terminar para nós orarmos. Fazer você olhar para esses 8 versículos que nós lemos nesta noite. E a minha intenção é você entender o quanto Jesus ama a sua igreja. E o quanto Jesus nos convida a amar a igreja. O quanto Jesus nos convida a servir a igreja, servir os santos, aos irmãos, à comunidade de fé. Sabe, Jesus se depara e encontra com João, e João está sofrendo, ele fala assim, João, cara, eu sei que você não está bem, eu sei que você está cheio de cicatriz, você está velho pra caramba, 100 anos de idade aproximadamente, quando ele escreve Apocalipse. Eu sei, João, mas todos os pastores anteriores já morreram, Pedro já morreu, todos já morreram. Eu preservei você até aqui, João, com um propósito em sua velhice. Quando ferveram você, João, você não morreu e foi mandado para cá porque ainda tem um propósito para você. João, olha para as igrejas, João. João, escreve essas igrejas, João. Olha onde eles estão falhando, João. Corrige eles, João. Ajuda eles, João. João, eu amo a minha igreja, serve a igreja, João. E é esse o convite que Deus nos faz. Ame a igreja. Sirva a igreja. Entenda que o evangelho é corporativo, é família, são irmãos, é nós, não tem eu no evangelho. Jesus não morre por mim, Ele morre por nós, Ele morre pela igreja, pela sua noiva. A noiva, a ideia que nós temos muitas vezes de uma pessoa. A noiva é a igreja, são muitos irmãos. Não deixe Jesus se tornar para você esse terapeuta simpático. Não se relacione com Deus para ser servido. Seja servido por Deus e sirva a Jesus Cristo, servindo a igreja. O centro da história, o centro da teologia cristã não é você. Não sou eu. O centro da história e da teologia bíblica é Jesus Cristo. É Jesus e a sua igreja. Sabe, e que nos convida, nos faz esse convite para nós amarmos, servirmos, porque nós pensamos muitas vezes naquele Jesus, aquele camponês, aquele marginalizado, aquele fraco. Não se esqueça, essa figura de Jesus pequeno, com fralda, crescendo, na cruz crucificado, sofrendo, chicoteado, sabe, sendo não recebido nem mesmo pelo seu povo. Essa é uma figura da encarnação. Isso já passou, isso já não mais existe. Jesus agora não está em sofrimento, Ele está em exaltação, adorado pelos anjos, pelos 24 anciãos, pelos querubins, pela história. Jesus agora é Senhor. Jesus agora não está marginalizado e fraco, Ele está glorificado porque Ele é Deus. Jesus, nesse exato momento, não está escutando como um dia escutou, não mais escuta, crucifique-o, o que ele escuta agora é diferente, o que ele escuta agora é santo, 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 é o Senhor dos exércitos, aquele que venceu a morte, aquele que é poderoso, aquele que é, isso João, aquele que é ressurreto e vivo Senhor, aquele que era, causa não causada, aquele que criou as coisas, e aquele que há de vir para buscar a sua igreja. João diz, olha, ele ama a sua igreja,
igreja, é sobre Ele. Então o Evangelho é sobre Jesus, é amar Jesus, é amar a igreja. É servir Jesus, é servir os irmãos. É se doar por Jesus e se doar pela igreja. Meus irmãos, hoje, eu poderia estar em muitos lugares. Eu poderia estar de férias, em uma rede lá em Salvador, tomando uma água de coco, comendo lá um acarajé, uma bebidinha vermelha, amarela, com uma sombrinha em cima, vendo o povo passar, mas nós estamos aqui, eu estou aqui, estudando, orando, pregando, anunciando, te servindo, convidando você a servir a igreja, porque Jesus ama a igreja. E temos que nos perguntar, Senhor, e quando estamos vivos ainda? Aonde o Senhor quer que nós, aonde o Senhor quer nos levar? Aonde o Senhor iria hoje? Para lá que eu vou. A quem o Senhor serviria? É lá que eu vou servir. É a esse que eu vou servir. Aonde o Senhor serviria? É lá que eu vou servir. É amar a Jesus e a igreja, o poderoso Deus que traz graça e paz sobre o seu povo. Então fique de pé comigo, quero orar com você. E pedir que Jesus auxilie a nós, nesse século tão difícil. Sabe, não sei se você está conosco há pouco tempo, se você está nos visitando hoje e está vindo de uma outra comunidade, só veio nos visitar, quem sabe porque você ouviu falar da série de mensagens, não sei se você frequenta uma outra igreja, eu não sei, mas esse é o Evangelho de Jesus. O Evangelho que nos convida a viver como igreja, a servirmos uns aos outros, a amarmos uns aos outros, a fazer de Jesus o centro da nossa vida e da nossa história. Amar o que Ele amou, servir ao que Ele serviu e se entregar por aquilo que Ele se entregou. Eu não digo que você tem que anular a sua vida. Não digo que você, se não tiver um chamado específico de Deus, que você não constitua família, que você não trabalhe, que você não faça curso nem faculdade. Não estou dizendo. Estou dizendo que muitas vezes podemos fazer muito mais pelos irmãos. Podemos fazer muito mais pela igreja do Senhor, mas ainda estamos vivendo o evangelho egoísta de Jesus e eu, mas se trata de Jesus e nós. É Jesus a igreja. Ele te ama, mas Ele nos ama. Todos nós um dia levantaremos juntos, porque Ele virá buscar a sua igreja. Quero convidar você a orar, você dá a mão que está do seu lado, e como igreja você orar por alguém, abençoar alguém, servir alguém. Enquanto eu prego a palavra para você, ensino você, estou servindo você. Enquanto os músicos tocam aqui, estão servindo você. Enquanto os irmãos servem, nos muitos locais da igreja estão servindo a você. É serviço. Cada um naquilo que Deus tem nos chamado a servir. Sabe, eu quero encorajar você a partir de hoje, você não ficar mais no seu lugar. Não ficar mais no seu lugar, não falo geograficamente, mas no seu lugar acomodado na vida cristã e servir sua igreja. Ame a igreja, sirva a igreja, porque foi por ela que Jesus se entregou. Pai, agora eu oro, Senhor, por esses meus irmãos que alegremente têm o prazer de poder hoje aqui nós compartilharmos a Tua palavra e vermos este Evangelho. Senhor, estamos vivendo tempos difíceis, eu sei, ó Deus, onde muitas coisas que não são Evangelho são anunciadas. E Deus, somos levados, ó Deus, a um convite de nós procurarmos a Jesus e que Ele venha até nós, simplesmente para sarar as nossas dores, nos entregar aquilo que nós queremos receber. Mas Deus, nessa noite eu te peço, ó Pai, que o Teu Espírito nos convença em nosso coração, porque só o Teu Espírito pode fazer isso. Tu que estás assentado no trono, o Senhor que é, que era e de há de vir, o Todo-Poderoso Deus, aonde os Espíritos e os anjos estão diante do seu trono declarando santo, santo, santo é o Senhor. Assim como o Senhor foi até João, e disse: João, eu sei que você é velho, meu amigo, eu sei que você está todo queimado aí, mas olha, eu quero que você olhe para a igreja, sirva a igreja, ensina a igreja que eu amo, morri por ela. Deus, eu peço que o Senhor, a cada coração aqui nesta noite, que o Senhor nos ajude, Pai, com o Teu Espírito, a nós olharmos a igreja, Pai, servirmos a igreja, trabalharmos pela igreja, não só pela Nova Vida, mas pela igreja, Senhor, ao redor do mundo, e ir aonde o Senhor quer que nós venhamos a ir como igreja, servir dentro e fora dos portões como igreja, e não mais viver o evangelho apenas de Jesus e eu, é Jesus e nós. Ele morreu por nós, Ele ama a nós, Ele nos fez família, Ele é o Pai nosso, Ele deu o pão nosso, somos um corpo, uma família. Por isso, Pai, nesta noite eu peço
processo. Dá-nos, ó Deus, este coração de amar o que o Senhor ama, a tua igreja, servir ao que o Senhor serve, a tua igreja, se entregar, doar tempo, doar energia para servir a tua igreja. Abençoa, Senhor, meu irmão que está à minha direita, à minha esquerda. Pai, a tua palavra nos dá a promessa, quando esse livro é lido, quando esse livro é ouvido e quando nós guardamos, nós somos abençoados. Como nós praticamos, quando nós servimos a igreja, nós somos abençoados. Então Deus abençoa o meu irmão da minha direita e da minha esquerda. Muito obrigado por tê-lo comigo nesta noite. Assim eu oro no nome de Jesus Cristo e todos digam amém e amém. Quero convidar você agora, durante alguns segundos, você a dar a melhor salva de palmas àquele que é poderoso. Mas não só com palmas, mas abrir os seus lábios e dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor é aquele que é, está vivo, aquele que era, há de vir e vai buscar a sua igreja. Deus nos faz a sua igreja, Senhor nos torna a sua igreja, nos conduz como a tua igreja. É assim que pedimos, no nome de Jesus Cristo, e todos digam amém e amém. Olá, obrigado por assistir ao canal da Nova Vida SC no YouTube. Se você gostou dessa mensagem, clica no botão de inscrição aqui na sua tela e assim você não vai perder nenhum conteúdo desse ministério. E também nos siga nas redes sociais. Mais uma vez, obrigado e Deus abençoe.